Fala aí, galera, Quintela chegando aqui para a gente fazer o nosso resenha tática, falar do Chelsea, nosso adversário nas semifinais do Mundial de Clubes, isso mesmo, Fluminense na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, é sempre bom lembrar disso. Pedir para a galera que está chegando já se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like, fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal e nos ajude a crescer cada vez mais, então já chega, deixa o seu like, nos ajude. Quem está vendo esse vídeo não está ao vivo, pedir para vocês aí puxar, né, para o lado do comentário e aí deixar ali o seu hype. Hype ajuda muito a divulgar esse trabalho, então dá um hype aí pra gente, não esquece não, tá bom? Então vamos lá, vamos dando sequência aqui. Como é que joga esse Chelsea? A gente vai iniciar trazendo aqui para vocês um pouco da parte tática. Como é que joga esse Chelsea, tá? E a gente vai trabalhar com a ideia da fase ofensiva e fase defensiva. Não adianta a gente ficar aqui, é o 4-4-2, não. Você tem um jeito de jogar quando você ataca, você tem outro jeito de jogar quando você defende. O Chelsea, basicamente atacando, faz um 3-1-2-4, como vocês estão vendo aí, tá? Com a linha de 3, com o Chalobah pela direita, o Colwill por dentro, o Colwill não vai jogar contra o Fluminense, o inglês, e o Cucurella pela esquerda. Mais à frente, você tem ali o primeiro volante, que provavelmente vai ser o equatoriano Caicedo. Um pouco mais à frente, o Enzo Fernandes e o Palmer. E lá na última linha, o Gusto, Pedro Neto, o JP, né, que é João Pedro, e o Nkunku pelo outro lado. Uma linha de 4, fazendo então, como vocês estão vendo aí, um 3-1-2-4, ok? E quando também, muitas vezes, eles utilizam outro modelo ali, que é o modelo 3-2-1-4, não 3-1-2-4, que aí quando é o 3-2-1-4, fica o Enzo Fernandes com o Caicedo e o Palmer um pouco à frente, ok? Então esse é o time do Chelsea na fase ofensiva. E agora a gente vai ver como é que fica o Chelsea quando ele perde a bola, ele tem que se defender. Como é que se defende o Chelsea quando ele não está com a bola sob o comando deles? E vamos lá. Aí eles se defendem assim, ó. Num 4-4-2, que geralmente é o 4-4-2. Geralmente eles se defendem no 4-4-2, tá, gente? Com o Palmer sobrando lá com o João Pedro. Tá aí as duas linhas de 4, aí o Gusto, que é um ponta direita, ele vira um lateral direito de ofício, ali fechando pelo lado direito, e o time passa a fazer um 4-4-2. Alguns casos, dependendo do adversário, eles fazem um 5-3-2, com o Palmer sobrando ali com o JP, tá? Então são duas formas, mas contra o Fluminense eles devem usar o 4-4-2, que usaram contra o Palmeiras. Então acredito que devam fazer a mesma coisa contra o Fluminense, provavelmente vai ser a mesma formação. Dito isso, galera, vamos falar sobre pontos fortes e pontos fracos desse time do Chelsea, para a gente poder entender. E em cima desses pontos, a gente vai colocar algumas imagens para vocês aqui. Depois a gente vai falar de jogadores, características e o que a gente tem que se preocupar, tá bom? Vamos para os pontos fortes desse time do Chelsea aqui. Iniciando o ponto forte, galera, eles têm uma transição muito forte. O que é transição? Para a galera que não entende esses termos modernos do futebol. Transição nada mais é do que o contra-ataque. Então ele é um time muito perigoso quando ele contra-ataca os seus adversários, tá bom? Quando ele tem a oportunidade de contra-atacar os seus adversários, ele se torna um time muito perigoso. Então, perdeu a bola para o Chelsea, cara, eles são muito rápidos para chegar no gol adversário, por ter a transição como algo muito forte. O Chelsea é um time que está como que tem como sua principal arma, né, a transição. Muitas vezes atrai o adversário para o seu campo para fazer essa transição. Então, muitas vezes você vai ver isso. Ele começa a tocar a bola ali atrás, aí o adversário sobe a linha, e quando sobe a linha, é passe no Enzo Fernandes, é passe no Palmer, ligação direta neles, por baixo, muitas vezes, para eles criarem um jogo. E é um perigo, por quê? Porque o Palmer e o Enzo Fernandes, gente, são dois 10, são dois camisas 10 que jogam no meio de campo. Então é um camisa 10 pela esquerda e outro camisa 10 pela direita. Só que eles não são um 10 clássico, aquele 10ão, tipo Raí, anos 90, tipo Ganso. Não, eles são 10 modernos. Eles são 10 estilo áreas. É como se eles tivessem dois áreas em campo.
jogadores que criam as oportunidades de gol, jogadores que atacam o espaço, que tabelam e saem na cara do gol, jogadores de finalização, jogadores que também, quando tem que defender, ajuda lá atrás, como um leão na marcação. Então são os dois jogadores completos de meio de campo, que atacam e defendem com a mesma voracidade. Como eu falei, 2 John Arias são esses 2 caras de meio de campo extraordinários do time do Chelsea, os 2 principais jogadores do Chelsea, disparado, esses 2 aí, que inclusive pendulam muito de um lado para o outro, uma hora tá na direita, outra hora tá na esquerda, tem muito dinamismo, tá? Embaixo, mais um ponto forte, tem pontas pelos lados muito velozes, que fazem um jogo de amplitude, ok? Além dos alas, que também dão a opção do jogo na vertical ou facão. E aí eu vou colocar aqui uma imagem para vocês verem que eles fizeram isso contra o Palmeiras. Essas imagens mostram esse balanço ofensivo do Chelsea e mostram o que eu estou falando aí nos pontos fortes. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Aí, ó. Aí você tem quem está com a bola lá no lado direito, né, é o português Pedro Neto. Ele está com a bola. Quem está dando a opção para ele em cima ali é o lateral que vira a ponta, no caso aí o Gusto. É ele que está dando a opção. Quando o Gusto abre para fazer o jogo de amplitude, que é abrir o campo, o Mikael, zagueiro, larga a posição dele na linha de defesa e vai pressionar lá o Gusto para não permitir que ele jogue nas costas do lateral esquerdo do Palmeiras, que está subindo para pegar na marcação o Pedro Neto. Só que quando ele faz isso, ele deixa um buraco na zaga. E aí o que acontece ali? O certo ali, já que ele subiu, era o Fux fechar o Palmer e o Giai, que não está fazendo nada ali no meio de campo, fechar o Delap. E não acontece isso. O que acontece é que fica o Fux sem saber o que fazer, se marca o Delap ou se marca o Palmer e o Giai parado. O Giai ali foi o grande vilão desse lance, que acabou não sendo gol, mas que poderia ter saído gol. E eu vou mostrar aqui depois como é que é finalizado o lance, ó. Acaba que acontece isso aí, ó. O passe vem e o Palmer entra na cara do goleiro e acaba desperdiçando a chance de gol, tá? Mostrei isso aí porque eu tô falando dos pontos fortes. Eu tava justamente falando do quê? Né? O fato do time ser um time com muita velocidade, com os meias de criação que também atacam espaço. A gente mostrou aí o Palmer atacando espaço, pendulando de um lado para o outro, e logo depois os pontas, que nesse jogo você tem nesse lance, vocês viram, tem um trabalho dos pontas, tem um trabalho dos laterais, alas, no caso alas, e tem um trabalho dos meias. Então nesse item 3 aí mostra, tem pontas pelos lados, muito velozes, que fazem um jogo de amplitude, né? Ou seja, pisando lá na lateral, além dos alas que também dão a opção do jogo vertical, ou o facão, né? E aí os meias que eu falei. Mais um ponto forte, time muito jovem que consegue dar muita intensidade. E por último, time que joga firme, faz faltas e intimida pela pegada. Isso eles têm de sobra, tá, gente? E aqui eu quero mostrar mais um lance que traz esses pontos fortes para vocês, que é o lance do gol. Infelizmente eu não posso colocar a imagem em movimento, mas dá para mostrar o lance do gol. Mais uma vez o que acontece? Mais uma vez o Palmer, que é o meia, tá atacando o espaço. Que espaço é esse? Quem tá com a bola é o Andrei Santos. Lá do lado direito tá o Pedro Neto. Aqui no meio ali, dando opção na frente do Andrei Santos, está o lateral que vira ala, que vira ponta, o Gusto. E com isso ele atrai de novo o lateral esquerdo do Palmeiras, né? O Mikael fica ali na linha, dessa vez ele não atacou o Palmer. Quem tinha que estar marcando o Palmer era o Richard Rios, que não está marcando o Palmer, está parado, deixando o Palmer livre para receber a bola, né? E ali o Fux está pegando o Delap. O que acontece? Como o Mikael vê que o Richard Rios não ataca o Palmer, vem o passe do Andrei Santos no Palmer. E aí não dá tempo do Mikael chegar. Por quê? Porque o Palmer recebe a bola e ataca aquele ponto vermelho que vocês estão vendo ali. Ele vai atacar aquele ponto vermelho. Então ele vai entrar na cara do gol. Vai chapar no canto e vai fazer 1-0 para o Chelsea. Não dá para colocar aqui. Então isso aí mostra o que eu tenho falado. O balanço do time do Chelsea no campo ofensivo, com os meias que atacam o espaço, com o lateral, com os pontas e com os atacantes. Então é um time que tem essa movimentação. E por que contra o Palmeiras isso funcionou muito bem, principalmente no primeiro tempo? Porque o Palmeiras marca homem a homem. E os volantes do Palmeiras, que está jogando só com 2 volantes,
eles não conseguiam dar conta da quantidade de jogadores do Chelsea no campo dele, porque o Palmeiras jogava com praticamente 4 atacantes nesse jogo. O Palmeiras tinha no campo, no primeiro tempo, só para vocês terem uma ideia, o Estevão, o Alan, o Facundo Torres e o Vitor Roque, todos atacantes ou meio atacantes. E quando tinha que recompor, eles não conseguiam recompor com a mesma força que precisava. E a frente de área do Palmeiras ficava muito vulnerável, porque geralmente o Chelsea subia com 6 jogadores. E aí ficava 6 contra 5 ou 6 contra 4. Né? Não dava tempo dos jogadores de ataque recompor, e quando eles recompunham, eles não tinham tanta profusão defensiva e ficava muito exposto. No segundo tempo, o técnico, o Abel Ferreira, ele acerta o time tirando quem? Ele tira o Facundo Torres no segundo tempo e coloca o Aníbal Moreno. E aí melhora a pegada no meio de campo. O Palmeiras passa a jogar com 3 volantes. Né? Aí ele joga com 3 volantes, Aníbal Moreno, Emiliano Fernandes, ou melhor, Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Richard Rios, abre o Estevão e o Alan e deixa o Vitor Roque na frente. Aí, que era o que ele tinha que ter feito. Ele tinha que ter jogado com 3 volantes, mas ele não fez isso. Então ficou muito exposto à frente de área do Palmeiras, por isso essa facilidade. O Fluminense não joga assim. Além de ter mais proteção na frente de área, os volantes do Fluminense, eles se pendularem, a linha de 5 do Fluminense, ela nunca pendula. Ela sempre fica estática, protegendo a frente de área. E isso traz um grande respaldo defensivo para o Fluminense. Vamos para os pontos fracos desse time. E a gente vai trazer imagens aqui também desses pontos fracos. Vamos lá. Problemas na recomposição. Se na transição, ou seja, no contra-ataque, eles vão muito bem, são muito velozes, na recomposição eles têm muitos problemas, galera. É um time que, quando perde a bola e precisa se defender, cara, além de eles se defenderem mal, porque eles não conseguem fazer uma recomposição mais organizada, e é normal para um time que está ainda se ajustando, né? O time do Chelsea, gente, é um time muito jovem, que está começando agora um trabalho, então é natural que o Chelsea tenha essa dificuldade de entrosamento, né? Uma dificuldade comum de acontecer. E o Chelsea está enfrentando esse problema hoje, isso daí é uma realidade. Então tem sérios problemas aí de recomposição, que o Fluminense pode aproveitar bastante, né? É uma grande oportunidade para o Fluminense para ele aproveitar. Segundo problema deles ali, a linha de zaga com muita disposição, mas pouca técnica, que possui problemas em bolas aéreas e de compactação. Os zagueiros são zagueiros limitados, digamos assim, tecnicamente. Tem muito vigor, mas não são tão técnicos. Né? Ainda teve a contusão do Colwill, que vai ter que sair. O Cucurella é um jogador que tem um pouco uma saída de bola um pouco melhor, mas também faz muitas faltas. E é um jogador que tem essa dificuldade também no 1 contra 1 ali. Né? É um time que faz muita falta, que deixa os jogadores pendurados. É um outro item também que o Fluminense pode explorar. Quarto item, muitos espaços pelos lados do campo, sobretudo do lado direito, sempre muito exposto, bom para fazer dobra, tá? E eu vou colocar a imagem do que prova isso que a gente está falando aí no quarto item. Quinto item, o time imprime um ritmo muito forte no primeiro tempo, mas tende a cansar muito no segundo tempo. Foi assim contra o Flamengo e Palmeiras. E no calor pode ser um grande trunfo. E a gente vai jogar a 2h da tarde lá nos Estados Unidos. Um calor infernal. Então é a grande chance da gente aproveitar também o clima para o nosso lado aí, porque eles cansam no segundo tempo. Se a gente suportar o primeiro tempo sem tomar gol, ou fizer 1-0, a coisa fica muito boa para a gente, tá? E eu vou colocar aqui na tela um pouco desses defeitos aí, desses pontos fracos que a gente está falando aqui, tá? Que são, a gente vai mostrar aqui, ó. Primeiro, os espaços. Vamos ver os espaços. Ih, botei errado. Peraí. Vamos ver aqui os espaços. Tá aqui. Ó, nesse lance aí, o Paulinho tá aqui embaixo. O Paulinho vai receber uma bola sem ninguém marcando ele praticamente. Ele tá sozinho, ele recebe a bola sem nenhuma marcação. Vocês estão vendo aí o Paulinho embaixo? Sem ninguém. Completamente livre, leve e solto para fazer o que ele quisesse fazer em campo. Então ele vai receber essa bola aí e o que acontece? Não vai chegar ninguém para marcar o cara. Ele vai estar ali com uma liberdade maravilhosa para receber, parar, pensar, fazer o que ele bem entender. Então, nesse lance que vocês estão vendo aí, é o Paulinho livre. E por que ele está livre? Porque justamente, como eu falei para vocês, o lado do time deles que eles deixam completamente exposto, que é o lado direito, porque o Paulinho vai receber essa bola e repara que nas costas
do zagueiro deles ali, o zagueiro do Chelsea, vai passar quem? Livre ali de marcação. O Alan vai passar sozinho nas costas dele, tá? O zagueiro do Chelsea meio que não sabe se vai o Chalobah, se ele vai no Paulinho, se ele marca o cara passa nas costas dele, entra na cara do gol, mas aí cruza para o meio da área e a defesa do Chelsea vai salvar. Tem um outro lance também que mostra isso, ó. Mais uma vez o Paulinho, que entrou para jogar aberto pela esquerda, ele recebe uma bola lá, o Paulinho. De novo o Paulinho recebendo uma bola com uma liberdade tremenda. E olha quem tá caindo ali por dentro ali para dar opção de novo. Ali, no caso, o Estevão. Então fica 2 contra 1, porque o lado do time dele do outro lado tá todo mundo lá, ó, parado do lado esquerdo. E aquilo ali acontece porque os caras estão cansados, gente. Segundo tempo, esse time morre. E eles dão muitos espaços. Quem tinha que estar ali protegendo aquele lado ali é o Gusto. O Gusto estava lá na frente, tentando ajudar o time na parte ofensiva. Perdeu a bola e a recomposição dos caras como é que é. Você tá vendo? O Palmeiras praticamente ali tem 5 contra 4. Tem uma superioridade numérica de 5 contra 4. Entendeu? Então, assim, é um problema sério. Aí você consegue ver 2 problemas que a gente colocou aí nos pontos fracos. Recomposição ruim, linha de zaga confusa e liberdade pelo lado direito do campo deles. O Fluminense tem que explorar. E esse foi um lance de quase gol do Palmeiras, uma grande chance que o Palmeiras desperdiçou. Então aí o Fluminense pode explorar isso também. Por último, aí a gente vai colocar alguns jogadores aqui, que a gente citou aqui, como por exemplo o Palmer, que a gente falou dele, né? Um jogador que tem muita qualidade. Né? Deixa eu tirar aqui o negócio que eu coloquei. Vou colocar agora aqui o Palmer para vocês, que é um jogador que tem uma qualidade absurda. Vamos ver o Palmer aqui. Vamos lá. Tá aí o Palmer, ó. 23 anos de idade, nasceu em Manchester. Ele fez 50 jogos na última temporada, 16 gols e 13 assistências. Tá? Um número muito bom de assistência do Palmer, para vocês poderem ver aí que é um jogador que se trata de um jogador de uma qualidade acima da média, número de assistência maravilhosos. Agora o Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes fez menos gols, fez 9 em 51 jogos, mas teve 16 assistências. Olha a quantidade de assistência, tá? Absurda a quantidade de assistência do Enzo Fernandes. Por último, o Pedro Neto, que eu falei, que joga pela ponta direita, que deixa muitos passos atrás, mas ofensivamente é muito perigoso. Jogador de 25 anos, de seleção portuguesa. Ele, em 49 jogos, ele fez 9 gols e deu 9 assistências. Um verdadeiro monstro jogando por ali. Fechando aqui, galera, como que o Fluminense tem que jogar esse jogo? Vamos dar um pulo aqui no quadro tático. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro tático para a gente entender. O Fluminense normalmente faz isso aqui, galera. Joga com uma linha de 5 jogadores, né? O lateral caindo por aqui, o lateral por lá, os 3 volantes fechando a frente de área, com áreas e cano aberto. O time deles joga desse jeito que vocês estão vendo aqui, então eles vão jogar o Kunku pelo lado de cá, o Gusto por aqui, para tentar ter, né? Na verdade, o Pedro Neto que fica aqui, o Gusto aqui, para tentar ter ali o jogo de imposição, o Palmer, o Fernandes, o Enzo Fernandes, o Caicedo por aqui, e a linha de zaga, eles vão tentar fazer isso aqui contra o Fluminense, tá? E aí, qual é a diferença do Fluminense para o Palmeiras que dificulta para eles jogarem? O Palmeiras, normalmente, primeiro que ele estava jogando com 2 volantes, então ele tinha um atacante aqui e os 2 volantes aqui, o João Pedro aqui no meio da linha, né? E essa linha aqui era uma linha que, em vez de ser uma linha de 5, era uma linha de 4. Por quê? Porque o Palmeiras tinha sempre essa formação aqui, ó. Tá vendo? Então ficava assim, ó, João Pedro entre os 2 zagueiros do Palmeiras, os 2 volantes aqui. Ficava muito fácil. Por quê? Porque o Palmeiras vira e mexe, fazia isso aqui, ó. Encostava aqui. E com a subida do Caicedo, muitas vezes os jogadores deles do Palmeiras não sabiam muito o que fazer. E quando atacava, eles faziam isso aqui, eles atacavam o jogador. Se o cara tá sozinho aqui, eu vou atacar ele. Não vou ficar na minha linha. O Fluminense não faz isso. O Fluminense joga diferente. O Fluminense joga assim, ó. O Fluminense ele não abre mão dessa linha de 5 nem fudendo. Ela o tempo todo tá armada. Os 3 volantes do Fluminense, que ficam por aqui, eles sim se movimentam. Por exemplo, se a bola tá aqui com o Gusto, o Martinelli tá pressionando, o Germancano tá ajudando, o Bernal tá chegando por aqui, mas essa linha de 5 ela não se altera em nenhum momento.
Aí suponhamos que o Pedro Neto está aqui para receber a bola, ele recebe a bola, ele vai ter o Fuentes pressionando ele aqui, tá? No caso, seria o René pressionando ele aqui. O Gusto tentou atacar o espaço aqui, o Martinelli está aqui junto com ele. E o Freitas está na contenção. Se o Palmer vem aqui para receber a bola e recebe, o Bernal está aqui no Palmer. Se o Enzo Fernandes se joga para cá, o Nonato vem para cá. Mas não é a linha de 5 que vai atacar aqui. São os jogadores de meio de campo que vão atacar aqui. O Arias vai estar por aqui, o Caicedo vai vir para cá, o Arias vai dar opção, o Cucurella vai subir por dentro, ele vai ficar livre. Mas ele vai ficar livre por aqui, o Cano está aqui ajudando. Se a bola volta no Cucurella, o que acontece? O Cano pressiona o Cucurella. Então, o muito importante para o Fluminense é que essa linha de 5 do Fluminense, ela nunca muda, nunca altera. Ela nunca tem movimentação dos zagueiros para atacar jogador que está cortando bola aqui, como o Inácio fez aqui. Isso não acontece. O Palmeiras não. O Palmeiras faz diferente. Se a bola chega no Emiliano, no Enzo Fernandes, ele tá de cara pro gol aqui, o zagueiro do Palmeiras larga a bola para atacar ele. E é nessa que ele enfia a bola no JP aqui para fazer o gol. Então, com o Fluminense isso não vai acontecer. No máximo, o que vai acontecer é o Enzo Fernandes chutar a bola pro gol do Fábio. É mais fácil o Fábio defender do que defender uma bola de frente. Então, isso ajuda muito o Fluminense. A disposição tática da primeira linha. Ela faz toda a diferença. Óbvio, eles não vão ficar fazendo isso o tempo inteiro, porque o Fluminense vai pressionar alto. Ah, Quintela, mas se pressionar alto, a zaga fica exposta. Não. Quem pressiona alto é Arias, é Cano, é Nonato, principalmente, tá? E aí os outros dois volantes ficam aqui na composição para defender aqui o meio de campo com seus jogadores principais sendo marcados. Então é isso que acontece. O Fluminense pressiona, né, principalmente a linha de 3 dos caras com 3 jogadores. Geralmente a saída de bola com 3 jogadores, eles pressionam em 3 mesmo, entendeu? Contra 4. Então o Fluminense não muda essa primeira linha, isso traz uma grande diferença. Agora, quem a gente escala, tendo em vista que o Freitas está fora desse jogo, galera? Qual é a opinião de vocês, tá? O Renato tá com dúvida, tá, gente? A dúvida do Renato é, jogo com a linha de 5 mesmo, tá? E aí eu coloco no lugar do Freitas o René ou o Thiago Santos, essa é a dúvida dele. Se for o Thiago Santos, o Fuentes perde a vaga para o René vai para a lateral esquerda e o Fuentes vai para o banco. Se for o René aqui, ele vai manter o Fuentes no time, tá? E o René entrando aqui. Então essa é a principal dúvida do Renato. O que eu faria? Gente, sendo bem sincero com vocês, tendo em vista essa movimentação da linha ofensiva dos caras, eu não mudaria o esquema com 5 jogadores, com 3 zagueiros, tá? Eu colocaria aqui o René e não o Thiago Santos. Por quê? O Thiago Santos era o jogador ideal para jogar, porque ele também joga como zagueiro e muito bem. Mas o Thiago Santos, se o Renato não tiver muita confiança nele, depois de uma longa conversa com ele, eu não sei se eu colocaria, porque se eu for me basear nos últimos jogos, as cagadas que ele fez nos últimos jogos, porque ele é um Zé Merdeiro do caralho, né? Isso aí ninguém discute que o Thiago Santos é um baita de um Zé Merdeiro, né? O que ele fez lá no jogo contra a Inter de Milão, o que ele fez no jogo contra o Al Hilal, que ele, agarrou o cara dentro da área, não foi pênalti porque o cara deu uma gravata nele primeiro, mas se o cara não tivesse dado a gravata nele, ele teria feito pênalti. Então, assim, é um jogador que me preocupa por isso, porque o certo era ele estar aqui, era botar o Thiago Santos aqui e o René aqui, para não mudar a formação tática, né? Com o Hércules no lugar do Martinelli e vida que segue, né? O Bernal aqui por dentro, o Nonato aberto pela direita, né? Aqui o Hércules e resolvia. Mas o problema é esse, cara. O problema é que o Thiago Santos é um Zé Merdeiro. Então a gente não sabe o que pode vir disso. Mas eu iria no modelo tático que o Fluminense está usando, sem a bola, fazer ali um 5-3-2, um 5-4-1 e com a bola liberar o Nonato para ir à frente junto com o Hércules, segurando apenas o Bernal, liberando o Xavier e o René. Tá? O Xavier, se a bola estiver pelo lado direito, com Arias aqui, por exemplo, o Xavier vem por dentro, atacando espaço, o Nonato aqui na contenção, junto com o Hércules, e o G mancando dentro da área, como sempre. René segurando um pouco mais quando o jogo estiver lá no lado direito, né? Se por acaso a bola for invertida para o lado esquerdo para o René, o Xavier retorna para proteger o lado, né? E aí o jogo fica mais para cá, o Arias pode cair para cá junto com o Nonato,
para dar opção. Enfim, esses jogadores de meio de campo, eles têm que se movimentar mesmo, pela direita, pela esquerda. Quem não pode nunca se movimentar é essa linha aqui defensiva. Essa linha defensiva não pode, tá? Tem que sempre ser estática na hora que estiver marcando. Então, é basicamente isso. Vamos ver o que o Renato vai decidir. Eu confesso a vocês que o ideal seria o Thiago Santos para a gente manter a linha de 3 zagueiros com o René na lateral esquerda, mas o medo que eu tenho do Thiago Santos me leva a crer que, de repente, o René faria melhor aquela zaga ali com o Fuentes aberto. Vamos ver o que o Renato vai decidir. Então, esse foi o Resenha Tática. Espero que vocês tenham gostado, explicando aí um pouquinho do nosso adversário. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal. Obrigado, galera. Saudações tricolores. Fiquem com Deus e até a próxima aí. Valeu. Hoje tem bate-papo tricolor, hein? 21 horas a nossa live.